Ontem, dia 9 de agosto de 2026, completou 2 anos do pior acidente aeronáutico da história do país após 2007, que foi o acidente com o ATR-72 da Voipaz, que fazia um voo de Cascavel para Guarulhos, né? E esse avião sofreu uma queda, né, na cidade de Vinhedo, em São Paulo, a poucos quilômetros do aeroporto. Coincidentemente, semana passada foi divulgado o relatório final do CENIPA sobre as investigações envolvendo a queda do avião ATR-72 da Voipaz. E aquele acidente não iniciou naquele voo entre Cascavel até Guarulhos. Aquele acidente já tinha sido iniciado há muito tempo atrás, principalmente motivado pela negligência da empresa com relação à manutenção preventiva e corretiva de suas aeronaves. Também a cultura prevencionista da empresa envolvendo mecânicos, engenheiros, pilotos, copilotos e a gerência e diretoria. E também a burlagem de checklists e documentos oficiais, onde panes não eram reportadas, né, oficialmente em documentos oficiais, né, à disposição pública. Portanto, não se fazia manutenção corretiva em problemas graves que comprometiam completamente a segurança de voo do avião. Para se ter uma ideia, esse avião específico que sofreu a queda, ele estava apresentando uma pane já faziam algum tempo antes do voo fatídico que causou o acidente fatal que matou 72 pessoas ou 62 pessoas, agora não me lembro. O avião apresentava panes no sistema de degelo da asa. Porém, essa falha já vinha tido reincidências em voos anteriores e não foram relatados formalmente no documento do checklist da aeronave. E as outras tripulações que faziam uso dessa aeronave sabiam que essa aeronave estava com problema no sistema de degelo da aeronave. Tanto é que no voo fatídico em que ocorreu o acidente fatal, a tripulação que estava pilotando o avião negligenciou os sinais da cabine, apontando falha no equipamento de degelo, né? E não seguiram as instruções do manual de operações da aeronave. Como consequência, ao se preparar para o pouso, eles desligaram o piloto automático da aeronave e a aeronave ela pendeu para um lado e depois pendeu para o outro e entrou em parafuso chato devido à alta concentração de gelo nas asas, né? E o equipamento que quebrava o gelo, que fica fazendo assim nas asas, brrr, brrr, quebrando, eu esqueci o nome do equipamento que fica na asa, não estava funcionando numa asa, na asa direita. Como consequência, a aeronave entrou em stall, que é quando a velocidade dela não se sustenta e ela começa a cair, porque tem muita. Ela não consegue se sustentar o voo por causa do gelo da asa.
E, enfim, 62 ou 72 pessoas morreram por causa de uma negligência. Porém, o que acontece? Esse tipo de falha interna nas empresas, provocadas de propósito para fazer com que as aeronaves estejam em voo, isso é um desvio de conduta não só da Voipaz, mas também de várias outras companhias aéreas. Porque as companhias aéreas nacionais, como a Gol, a Azul, a Latam, elas estão quebradas, elas estão com falidas, elas não têm lucros, elas só têm prejuízos. E então eles começam a apelar para vários tipos de comportamentos que vão fazer a burla do sistema de segurança das aeronaves. Então é uma questão de tempo que o próximo acidente ocorra novamente, né? Porque a, as empresas de companhias aéreas de voos regulares, elas não conseguem se sustentar financeiramente, né? Temos, por exemplo, a Gol, temos, por exemplo, a Latam, temos, por exemplo, a Azul, que são empresas que já estão já em embargos, já estão já falindo. E então, como eles iriam manter as aeronaves em condições boas de manutenção? É óbvio que os órgãos reguladores e de fiscalização são omissos, porque eles recebem propinas, provavelmente, ou coisas piores. Então, ontem completou 2 anos do acidente, né, envolvendo o ATR-72 da Voipaz, e provavelmente dentro de algum tempo ocorrerá um outro acidente dessa mesma linha, porque, como a gente sabe e a gente acompanha nos noticiários, esse não é um país para ser levado a sério.